Bom dia, meus queridos. Saúdo a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais esta manhã de domingo, a fim de estudarmos a palavra de Deus na nossa escola bíblica dominical. Você já sabe que nós estamos estudando algumas cartas de Paulo. Já estudamos 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, concluímos o estudo da primeira carta de Paulo a Timóteo e agora fecharemos a segunda carta de Paulo a Timóteo. Os capítulos que são base para a lição de hoje são os capítulos 3 e 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo. E na sequência nós estudaremos a carta de Paulo a Tito e depois a Filemão, fechando o quarto trimestre de 2022. Você que talvez não tenha acompanhado as outras aulas, está se conectando conosco agora e deseja ver o que foi estudado nas aulas anteriores, você pode acessar o nosso canal aqui no YouTube, você encontrará as aulas anteriores e assim você poderá assistir toda a série. E se você que também está aqui já acompanhando essas aulas, mas não explorou todo o nosso canal, você encontrará na nossa playlist da Escola Bíblica Dominical vários estudos das aulas realizadas nos anos anteriores. Temos lições a respeito do livro de Gênesis, Mateus, também Apocalipse, e bem como de outras temáticas que você pode assistir e assim ser edificado com a palavra de Deus. E a nossa tarefa como igreja é essa, contribuir para que você cada vez mais possa aprender da palavra do nosso Deus. Eu quero convidar a todos para que nesse momento possamos orar e assim pedimos a Deus para que nos conduza com o Espírito Santo em toda a aula desta manhã. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais essa oportunidade maravilhosa de estudarmos a sua palavra. Ó Deus, nos conduza com o teu Santo Espírito em cada, ó Deus, momento dessa aula, durante a leitura, durante a explanação do conteúdo, que o Senhor ajude a todos aqueles que estão assistindo a aula a assimilar, ó Deus, a mensagem do Senhor. E queremos ser edificados pela palavra do Senhor. Pai amado, esse é o nosso desejo, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos na lição 10 deste quarto trimestre de 2022. E a lição, ela tem como tema a atitude do ministro de Deus diante dos modismos. Os textos base estão aí, capítulo 3 e 4 de 2 Timóteo. E eu peço para você, se você puder, pegar a sua Bíblia e abri-la em 2 Timóteo, capítulos 3 e 4, para você acompanhar não só a leitura, mas também os comentários e fazer as suas anotações. Você que gosta de fazer anotação na margem da Bíblia, pode fazer. Você que gosta de fazer anotação em um caderno, em uma folha, pode fazer também. Então, pegue aí a sua caneta, o papel, para que você faça as anotações e assim possa durante a semana revisar essa lição a fim de se aprofundar ainda mais em tudo o que for dito, porque nós sempre aprendemos com a palavra de Deus e a gente precisa buscar uma profundidade cada vez maior no seu conhecimento, e isso vem por meio do estudo contínuo, por meio da revisão, e devemos estudar com calma, e assim o Espírito Santo ele vai nos conduzindo e colocando a palavra de Deus cada vez mais em nossos corações. Nós temos mais uma vez 2 capítulos para lermos ao longo da aula, e eu lerei as diversas sessões do texto conforme a aula foi organizada. Estou seguindo aqui a indicação do autor da lição da revista Compromisso. Nós temos a introdução e a conclusão. E na parte do desenvolvimento são algumas sessões
que eu indicarei no decorrer da aula para vocês. E falando sobre esse título da lição, a atitude do ministro de Deus diante dos modismos. O título ele é direcionado aos ministros de Deus porque as cartas de Paulo a Timóteo, como eu já disse anteriormente, são cartas chamadas cartas pastorais, onde Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, assim como fará também na carta escrita a Tito. Ele escreve a esses pastores a fim de orientá-los na condução do ministério. Ele que já está aqui nesse momento da segunda carta a Timóteo, já no final da sua vida, ele deixa o seu testamento, como costuma ser chamada a segunda carta de Paulo a Timóteo. É o testamento do grande apóstolo aos gentios. Então ele deixa aqui o seu testamento, e nesse seu testamento as orientações ao seu filho na fé, as orientações a Timóteo, assim como o fez também quando escreveu a Tito, a fim de orientar os ministros de Deus na condução do ministério, o ministério pastoral que é cheio de desafios. E Paulo, sabendo disso, contribuiu sendo conduzido pelo Espírito Santo, impelido pelo Espírito Santo ao escrever essas cartas. É importante considerarmos isso. Quando falamos a respeito da inspiração divina da Bíblia, nós estamos falando de que o texto bíblico ele tem origem em Deus, ele é palavra de Deus, é palavra divina, e Deus, para que as suas palavras fossem registradas, ele utilizou homens como Paulo. E o texto que Paulo foi usado para escrever aqui é um texto de inspiração divina, por isso está aqui na Bíblia, e ele é palavra de Deus. Portanto, tanto Timóteo, que recebeu 2 cartas pastorais, quanto Tito, também que recebeu uma carta de Paulo, como os ministros de Deus da atualidade, todos têm essa orientação vinda do próprio Deus, por meio da sua palavra, para a boa condução do ministério. Como um pastor pode ser bem-sucedido no ministério, seguindo as orientações daquele que o chamou. Todo pastor foi chamado por Deus. Todo aquele que foi vocacionado para o ministério pastoral foi chamado por Deus. E para o sucesso do seu ministério, da sua carreira, como Paulo fala aqui no final de 2 Timóteo 4, ele precisa estar atento a essas orientações. Mas é importante considerarmos também que mesmo você não sendo pastor ou pastora, mas você é um servo de Deus, você é um crente no Senhor Jesus Cristo, você também precisa ser estudioso da palavra. E eu quero dizer para você que a lição desta manhã também terá muito proveito para a sua vida espiritual, porque você é um servo de Deus e a palavra de Deus também foi dirigida a você. E nós vamos tratar então da atitude do ministro de Deus agora diante dos modismos. É o título da lição. O autor, ele define modismos da seguinte maneira: modismos são coisas, fatos ou conceitos defendidos que se apresentam na sociedade. São seguidos por curto espaço de tempo e se esvaem rapidamente. Em uma modernidade líquida em que vivemos, a ideia de modismos é algo comum no meio social, além de ser tendencioso e pode funcionar como armadilha, pois não tem sustentação e base sólida que ajude a perdurar e enraizar. Eu concordo com o autor aqui nessa definição, mas preparando a aula eu fiquei pensando que essa palavra modismo pode gerar diferentes formas de pensar e cada um de vocês pode de repente entender essa palavra de maneiras distintas, talvez desviando até do foco do que se pretende dizer aqui no decorrer da aula. Então eu quero explicar melhor essa questão aí dos modismos com o seguinte exemplo.
muitas vezes são colocadas barreiras para alguma inovação, para que se evite os modismos. Mas às vezes essas barreiras são desnecessárias. Por exemplo, vamos pensar aqui no início do século passado, até meados do século passado, em alguns lugares até foi um pouco maior esse período, mas vamos pensar aqui no início até meados do século passado, onde muitas igrejas elas não usavam a bateria no acompanhamento das músicas durante os cultos, porque muitos consideravam que aquilo era um tipo de modismo. Então, foi assim um impedimento desnecessário, ok? Outro exemplo, há pessoas hoje que não concordam com o uso da leitura da Bíblia no celular. Admitem apenas a Bíblia em papel. E talvez tenha alguém nos assistindo que tem essa opinião. Mas fala assim, não pode, tem que usar só a Bíblia em papel. Mas a gente deve pensar o seguinte, por que impedir o uso da Bíblia no celular? Se a própria Bíblia em papel é um tipo de tecnologia. Quando a gente lê aqui a segunda carta de Paulo a Timóteo, até adiantando um pouco, no capítulo 4, versículo 13, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, quando vieres, porque Paulo pede para que Timóteo o visite, ele fala assim, Timóteo, quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Então, Paulo, na sua época, ele não tinha a Bíblia como nós temos agora em nossa época, organizada assim, nesses diversos livros, todos encadernados, e fica fácil de levar. É a Bíblia em papel, fica fácil de levar para qualquer lugar. Mas hoje a gente também tem outro tipo de tecnologia. A gente tem a Bíblia no celular. E, por exemplo, no celular nós temos o acesso a diversas versões da Bíblia, ou seja, diversas traduções. E isso enriquece muito o nosso estudo. Você pode encontrar diversas traduções em papel, claro, só que aí, em vez de ter um único volume assim, você tem que ter vários volumes. E a Bíblia no celular, ela já nos dá essa vantagem de não termos tanto peso assim nas mãos. A gente pode acessar também comentários bíblicos, várias ferramentas para enriquecer o estudo da palavra de Deus. Bem, você percebe o benefício que o desenvolvimento da tecnologia traz, inclusive, para o estudo da palavra. E qual é o princípio aqui? O princípio é que a palavra de Deus deve ser estudada. Isso que não deve ser abandonado. A palavra de Deus deve ser estudada, se for no papel. E quero dizer para você, viu? Talvez você está pensando aí que eu só gosto do celular. Não, eu gosto muito da Bíblia em papel, porque aqui eu consigo fazer as minhas marcações. Isso me ajuda muito na preparação das aulas, das mensagens. Isso me ajuda muito na minha leitura devocional, naquilo que eu preciso pesquisar mais. Mas uso também a Bíblia no celular. Agora, não posso fazer uma crítica a quem prefere usar o celular, porque até no celular dá para você grifar o texto, deixar marcado, digitar ali uma nota explicativa para o estudo posterior. Enfim, o princípio que eu quero destacar aqui é o estudo que não pode ser abandonado. A Bíblia deve ser lida, se ela estiver no papel, se ela estiver no celular. Isso aqui não pode mudar. Agora, essa forma, ela passa por mudanças. E creio que vocês me entenderam com relação ao que eu quero dizer sobre os modismos. Não podemos colocar barreira para tudo que possa ser diferente do que aconteceu no passado com relação a essa forma. Agora, os princípios é que não podem ser abandonados. Estamos falando aqui do princípio de que dependemos da palavra de Deus para fazermos a sua vontade, para seguirmos no caminho correto em nossa vida cristã. Por isso, qual é o princípio? O servo de Deus precisa estudar a palavra, sempre. Isso não deve mudar, isso não deve ser abandonado. E quando a gente fala de estudo, a gente está falando de estudo
profundo da palavra de Deus. Aí vamos tratar de um modismo aqui com relação a isso. As pessoas cada vez mais têm deixado o estudo mais aprofundado da palavra, infelizmente. Vão se acostumando apenas em ouvir mensagens, assistir vídeos e não têm buscado o aprofundamento na leitura, na pesquisa da palavra. Nós vivemos o fenômeno das redes sociais, onde os textos são compartilhados, os textos são textos curtos, e isso vai moldando também o cérebro das pessoas, de modo que as pessoas cada vez mais não conseguem mais ler textos grandes, ficam acostumadas com textos menores. Vídeos também, né? Os vídeos já estão substituindo muitos textos, e seguir por essa vereda aí e deixar o estudo mais aprofundado da palavra é seguir um modismo, é algo que traz prejuízo para a nossa vida espiritual. Então, estou falando apenas de um aspecto aqui, de uma questão, para que você possa me compreender. Não podemos também colocar barreira para tudo o que for inovação. Nós devemos olhar se aquilo está trazendo um abandono dos princípios saudáveis da palavra de Deus. E Paulo, quando ele fala a respeito dessas questões, dos modismos, aqui em 2 Timóteo, ele está se referindo a isso, para que Timóteo não abandonassem a sã doutrina. Para que Timóteo não abandonasse a sã doutrina, a doutrina correta, como ele havia aprendido. Então vamos pensar nisso, evitarmos modismos que nos desviam da sã doutrina, da doutrina bíblica. E pensando dessa forma, o autor aqui coloca para nós a introdução da lição, indo do capítulo 3, versículos de 1 a 9. Vamos fazer a leitura desses versículos, começando aí do capítulo 3, versículo 1. Aqui, Paulo falando a Timóteo diz: sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Vejam, chamo a atenção de vocês para o que Paulo fala, os últimos dias. A palavra aqui se remete ao fim dos tempos. E como vamos considerar quando chegará o fim dos tempos, ou ele já chegou? Acredita-se que essa etapa já começou desde quando Jesus Cristo subiu aos céus. E Jesus, ele antes de subir aos céus, depois da sua ressurreição, ele falou para os discípulos, isso está registrado nos evangelhos, que ele haverá de voltar. E ele voltará de maneira repentina e de maneira gloriosa, ou seja, e de maneira visível. Ou seja, a sua volta, o seu retorno será iminente. Para os cristãos daquela época, a volta de Jesus se daria naquele período de vida deles. Mas já se passaram aí centenas e centenas de anos, Jesus Cristo ainda não voltou, mas a volta não deixou de ser iminente. O fato dela ser iminente não quer dizer que ela seja rápida, mas ele está por vir. E aí devemos levar em consideração que a palavra de Deus nos diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, a respeito disso. 1000 anos para nós é como se fosse um dia para Deus. Então pode ser que para a gente tenha passado muito tempo, mas para Deus não. Ou seja, vivemos nos últimos dias. Cristo pode voltar a qualquer momento. A sua volta ela é iminente. Então, nos últimos dias haverá tempos difíceis. E neste sentido, meus queridos, cada época vivida na história da humanidade tem suas peculiaridades e suas dificuldades que a igreja ela deve então
se posicionar, ela deve reagir de maneira bíblica, sempre seguindo as orientações da palavra de Deus. E lembro-me aqui do que Pedro fala na sua primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16. O que ele diz? Antes reverenciai a Cristo como Senhor no coração. Estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir, a razão da esperança que há em vós. Mas fazei isso com mansidão e temor, tendo boa consciência, para que os que caluniam o vosso bom procedimento em Cristo fiquem envergonhados naquilo de que falam mal de vós. Então, como a igreja deve reagir aos desafios desses tempos difíceis em que vivemos hoje, até que Jesus Cristo volte, a igreja sempre irá enfrentar, seguindo a orientação de Pedro aqui, 1 Pedro 3, 15 e 16. Devemos estar preparados, sempre preparados para respondermos àqueles que pedirem a razão da esperança que há em nós. Devemos estar preparados para explicar a nossa fé. E esse é um trabalho de apologética, explicar a fé para aqueles que ainda não a entendem, aqueles que ainda não a compreendem. Esse é o trabalho apologético, e todos os crentes precisam estar preparados para isso, para explicar a razão da esperança que há em nós. E eu entendo que devemos fazer isso com o objetivo de que o nosso ouvinte possa ver a beleza da fé cristã, a esperança que a fé cristã oferece para todas as pessoas, é a esperança viva que é o próprio Jesus Cristo, é a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem transformadora, a mensagem que concede vida, e vida verdadeira, vida eterna a todo aquele que crê em Jesus. Então devemos comunicar, devemos explicar de maneira que a outra pessoa possa querer também se render a Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho, devemos estar sempre preparados para isso. Levando em consideração o versículo 16, devemos fazer isso com mansidão e temor. Quando a gente fala a respeito de explicarmos a esperança, a razão da esperança que há em nós, devemos fazer com mansidão. Tem muita gente por aí hoje em dia no afã de defender a fé cristã, de defender a Bíblia, tem ignorado essa orientação da palavra. Devemos fazer isso com mansidão. É claro que mansidão não significa falta de firmeza. O manso, ele é firme, mas ele respeita o seu próximo, respeita o seu ouvinte. O objetivo dele não é humilhar ninguém, mas esclarecer a verdade com uma posição firme, mas de respeito, até aquelas pessoas que não creem da mesma maneira que cremos na palavra de Deus. Mas essa atitude ela é importante, a orientação dada aqui na palavra, com mansidão e temor, tendo boa consciência. E é dessa maneira que aqueles que nos caluniam, por causa do nosso bom procedimento em Cristo, serão envergonhados naquilo que falam mal de nós. Todo crente enfrenta este desafio e deve estar preparado para responder àqueles que perguntam a razão da nossa esperança, nesses tempos difíceis em que vivemos. Então, prosseguindo agora na leitura da palavra, como Paulo orientou Timóteo a se portar como ministro de Deus naquele tempo difícil para ele. Então, diz aí, capítulo 3, voltarei à leitura do 1 novamente. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Seguindo, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem,
traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais inimigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade, mas rejeitando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Quero dizer para vocês, qualquer semelhança com a realidade do mundo atual não é mera coincidência. Não é coincidência nenhuma. A palavra de Deus já está dizendo há tanto tempo a respeito das coisas do fim. E o que nós vemos aqui relatado pelo apóstolo Paulo é o que percebemos no mundo atual, infelizmente. E qual foi a orientação dada por Paulo a Timóteo para aquele tempo e que serve para nós hoje também? Ele faz essa relação aqui de pessoas com essas péssimas qualidades, né, péssimos comportamentos, indignos de Deus. E Paulo fala o que para Timóteo? Afasta-te também desses. Não devemos ter comunhão com esse tipo de pessoa, com esse tipo de atitude. Afasta-te também desses. E o texto continua, capítulo 3, versículo 6. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. Versículo 8. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, eles também resistem à verdade. Então devemos nos afastar de todos esses que resistem à verdade. São homens de entendimento corrompido e reprovados na fé. Esses que resistem à verdade, eles conhecem a verdade, né? Já ouviram a verdade, mas eles não querem seguir a verdade. Eu já disse isso em outras aulas, mas quero repetir. Infelizmente, muitas pessoas não querem seguir a Cristo, mesmo entendendo o Evangelho. Elas optam por fazer o contrário, querem viver segundo o desejo dos seus corações. É isso. Infelizmente, essa é uma realidade. Infelizmente, nem todos serão salvos. Deus deseja que todos sejam salvos, mas nem todos serão, porque as pessoas preferem escolher outro caminho do que o caminho da salvação, né? O caminho proporcionado por Deus através de Jesus Cristo para a salvação de todos. Então, esses que resistem à verdade acabam não apenas resistindo, mas sendo inimigos da verdade, perseguem aqueles que proclamam a verdade da palavra de Deus. Versículo 9. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. E Jesus Cristo já havia falado lá nos evangelhos: não há nada escondido ou nada que esteja encoberto que não será revelado. Tudo será revelado. Então, essas pessoas inimigas da palavra de Deus, elas acabam também distorcendo conceitos, se passando por amigas do bem, mas na verdade são inimigas do bem. O que a palavra nos diz aqui? Eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos. Você pode ter certeza disso. Essas pessoas, elas serão desmascaradas. Você pode ter certeza do que a palavra de Deus que está dizendo aqui. E aqui nós entramos na seção em que o autor da revista chama de os tempos difíceis para o Evangelho. Difíceis porque, após descrever os adjetivos daqueles que são ímpios, daqueles que são inimigos da verdade, daqueles que acabam perseguindo a igreja de Jesus Cristo, Paulo ele destaca a si mesmo e também a Timóteo, demonstrando que as características deles eram bem diferentes daqueles que rejeitavam a verdade. Estamos aí no capítulo 3 e lerei do versículo 10 ao versículo 13. Tu, porém, tens observado a minha doutrina, procedimento,
intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições suportei, e o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Mas os homens maus e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Então, Paulo fala dos tempos difíceis para o Evangelho. Tempos difíceis, porque ele deixa bem claro aqui, no versículo 12, todos os que querem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus sofrerão perseguições. Isso foi uma realidade naquele tempo, é uma realidade hoje. Servir ao Senhor neste mundo não é coisa fácil, é um desafio. Por quê? Aquele que serve a Cristo neste mundo vive ou anda, caminha na contramão. Imagine aí uma avenida movimentada, muito movimentada em sua cidade. Imagine uma pessoa seguindo na contramão. É assim que o cristão vive nesse mundo, porque os valores do reino de Deus são muito diferentes dos valores desse mundo. E esse mundo cada vez mais tem prosseguido numa via de impiedade. Mas o cristão, ele vai na contramão, porque ele teme a Deus e ele quer fazer a vontade de Deus. Os valores do reino de Deus são bem diferentes dos valores desse mundo. E é por isso que todos aqueles que desejam ter uma vida piedosa sofrerão perseguições. O crente no mundo inteiro passa por perseguições. Em alguns lugares chegam a perder a vida, como a mensagem que eu recebi de um dos nossos missionários lá da África, num país onde há uma presença assim, grande de muçulmanos, e ele falava que a cidade, a capital daquele país, uma grande região, estava sitiada por conta da ação de terroristas que prenderam muitos cristãos e executaram outros irmãos. E falar do trabalho de um pastor que lidera a plantação de igrejas ali naquela região e que mesmo diante dessa perseguição tem visitado as aldeias, visitado as diversas igrejas, mesmo correndo risco de vida. Ele tem consciência do risco, mas ele sabe que tem uma missão a cumprir. Em outros lugares há uma perseguição um pouco mais velada. Em outros lugares o crente sofre preconceito, ele é discriminado. Enfim, o crente enfrenta perseguição e devemos ter ciência disso. Não quer dizer que vamos nos conformar, mas nós vamos depender cada vez mais de Deus para que Ele nos dê força em meio às perseguições. E eu li uma frase hoje, que eu não vou me lembrar aqui literalmente dela, mas foi preparando a lição, lendo uma frase do Jim Elliot, uma frase atribuída a ele, não tenho certeza, mas é atribuída a ele. E a frase ali diz o seguinte, que não se conhece o caráter de uma pessoa pelo seu sorriso, mas pela maneira que ela reage em meio ao sofrimento. Essa frase me deixou impactado, porque quando a gente passa por situações difíceis, de fato, é que nós mostramos quem realmente nós somos. Por exemplo, se confiamos mesmo em Deus ou se temos uma fé vacilante. E nesse sentido, meus queridos, o sofrimento para o crente traz à luz o nosso caráter, quem nós realmente somos. Confiamos mesmo no Senhor, como professamos, dependemos mesmo dele, temos a convicção de que os sofrimentos do presente não se comparam à glória que está por vir na Jerusalém celestial, como o próprio apóstolo Paulo menciona em outra carta. É importante considerarmos isso e que a certeza que temos da vida eterna em Cristo, a convicção
que temos a respeito das suas promessas, que são verdadeiras, a respeito de que somos mais que vencedores em Jesus, que isso possa ser um motivo de fortalecimento para nós em meio a toda perseguição, em meio a todo sofrimento. O apóstolo Paulo, aqui no versículo 10 e 11, ele mostra que, ao contrário desses homens que ele relata no versículo 4 como traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, só para destacar alguns dos adjetivos mencionados aqui no capítulo 3, com relação a esses homens ímpios, o apóstolo Paulo fala, olha, eu tenho observado a minha doutrina, procedimento, intenção, fé, paciência, amor, perseverança. Minhas perseguições e aflições que sofri em Antioquia e Listra. Então, como que ele tem reagido a tudo isso? Com paciência, com temor a Deus, crendo no Senhor, com amor, com perseverança. E ele traz uma declaração assim, fantástica. Final do versículo 11. E o Senhor me livrou de todas. Deus o livrou de todas as perseguições. Ou seja, Deus o fortaleceu. Nós temos que entender nesse sentido. Porque Paulo, quando escreve aqui a segunda carta a Timóteo, ele se encontra preso. Ele está numa prisão romana. E ele sai dali para ser executado. Aí você pode pensar, Deus não o livrou? Olha, Deus o livrou. Eu tenho certeza que mesmo na sua execução, Paulo ali, ele foi libertado por Cristo. Nós, como servos de Deus, entendemos que a morte, ela é uma serva para todo crente, porque ela abre as portas da eternidade, os portões da eternidade para o crente que vai para a presença do nosso Deus. Então devemos compreender aqui que Deus o livrou de todas, também dando-lhe perseverança, forças para seguir em frente, para persistir na sua fé, no testemunho de Cristo. E olha, Paulo nas suas prisões, ele sempre testemunhou de Jesus. Os seus algozes puderam ouvir do Evangelho, muitos se converteram. Apesar do sofrimento daquele homem, ele continuou testemunhando, e de tal forma que ele deu uma grande contribuição, e olha, uma contribuição grandiosa para a expansão do Evangelho no primeiro século, no mundo inteiro, e uma contribuição tão grande que aquilo que ele escreveu, ele viveu, serve de exemplo para nós, e nós aprendemos ainda hoje, e por isso estamos refletindo em mais esta carta escrita por Paulo. O cristão sofre perseguições, sim, mas é o Senhor quem sustenta os seus servos. Seguindo, o autor fala da corrupção dos valores cristãos. E aqui a leitura está em 2 Timóteo 3, de 14 a 17. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Então, vocês se lembram, no início da aula, falando com relação ao modismo, ou aos modismos, e eu defini como tudo aquilo que pode nos desviar dos princípios da palavra de Deus, da doutrina bíblica, da sã doutrina que vem de Deus. E aqui Paulo fala, você, porém, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, permanece nisso, sabendo de quem o tens aprendido. Permaneça nas Sagradas Escrituras, Timóteo, que você aprendeu desde novinho, desde quando era criança. É o que ele fala aqui no versículo 15. Olha, pois desde a infância sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Como evitar os modismos? Permanecendo na palavra de Deus. A vida do ministro de Deus, a vida do ministério pastoral, a vida cristã, a condução das igrejas não pode depender do que vem lá de fora, do que vem do mundo. Deve depender das Sagradas Escrituras. Tudo deve passar pelo crivo das Sagradas
Escrituras. Infelizmente, em muitas igrejas, o que predomina não é o conhecimento da Bíblia, mas são filosofias de fora, né, de fora da Bíblia. Conhecimentos e ensinos que não passam pelo crivo da Bíblia. Em muitos lugares, parece mais que predomina um comportamento jurídico. Em outros lugares, você parece que está numa empresa. Enfim, nós devemos seguir os ensinos da palavra de Deus. Por quê? Diz aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura, isso diz respeito a toda a Bíblia, é divinamente inspirada, ou seja, ela é palavra de Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda boa obra. A palavra de Deus, ela tem tudo o que precisamos para a condução da igreja, para a condução da vida cristã, para o exercício de qualquer liderança na igreja, para o exercício do ministério pastoral. É dessa maneira, permanecendo nas Escrituras, que o ministro de Deus não cairá na falácia dos modismos. E nós chegamos agora ao capítulo 4, o último capítulo desta segunda carta de Paulo a Timóteo, e nós entramos também numa nova sessão aqui, conforme a lição foi organizada. O cuidado para preservar a doutrina e a identidade cristã. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Paulo, nos versículos anteriores, destacou que Timóteo deveria permanecer naquilo que ele havia aprendido desde a sua infância, ou seja, nas Escrituras sagradas. Então, ele dá prosseguimento, falando para Timóteo como ele então preservaria a doutrina e a identidade cristã. E nesse sentido fala para nós também, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Eu te exorto diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo. Sofre as aflições, faze a boa obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Como preservar a doutrina e a identidade? Quais são as orientações? A identidade cristã, quais são as orientações dadas aqui a Timóteo? Versículo 2. Prega a palavra. Como preservar a doutrina? A palavra precisa ser pregada. E mais uma vez, devemos pregar a palavra de Deus. Tem muita gente por aí pregando conteúdo de autoajuda, tantas outras áreas aí que não tem nada a ver com a Bíblia. Tem o pessoal aí que... Até que esse modismo parece que já até passou um pouquinho, né? Na minha percepção. Muita gente parece um coaching e não parece que é um pregador da palavra. Mas parece que quer massagear o ego das pessoas, que a gente teve essa onda aí, até tem um entendimento errado do que é um coaching aqui no Brasil. Essa onda teve muito presente aqui, me parece que pelo menos não está tão em evidência. Isso é um modismo. Bem, devemos pregar a palavra. Nesse sentido, muitas vezes quando pregamos a palavra, falaremos daquilo que não agrada
os ouvidos dos ouvintes. Muitas vezes isso acontecerá. Mas o nosso compromisso é com a palavra de Deus, é com o nosso Senhor. E é a palavra que deve ser pregada. Porque Paulo faz aqui esse comentário no versículo 3. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Ou seja, o ministro de Cristo, para não cair nos modismos, deve pregar a palavra. Continua dizendo aqui no versículo 2, insiste a tempo e fora de tempo. Tem que ser perseverante, tem que aproveitar todas as oportunidades. Não pode desistir, tem que pregar com fidelidade. Depois, por meio do aconselhamento, precisamos aconselhar as pessoas com a palavra, aconselhar os servos de Deus, os membros das igrejas, todos aqueles que procurarem a ajuda na igreja, por meio da palavra. Devemos repreender, devemos exortar com toda a paciência e ensino. E quando falamos de exortação, isso diz respeito a buscarmos ali, a gente vai chamar a atenção da pessoa, mas com o objetivo de que ela seja edificada. Não é para envergonhá-la, mas para ajudá-la no seu aperfeiçoamento. E tem que ter paciência e ensino, tem que ter habilidade no ensino, tem que ter paciência. Aí ele diz o porquê dessa paciência. Chegará o tempo em que as pessoas não vão suportar, elas vão desviar os ouvidos para ouvir aquilo que é agradável aos seus ouvidos. Versículo 5. Tu, porém, ser equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre teu ministério. Como manter a sã doutrina, como preservar a identidade cristã, também por meio do evangelismo. Não podemos ignorar essa área. Devemos compartilhar a fé cristã com outras pessoas, com aqueles que ainda estão perdidos nas trevas. Prosseguindo, 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8, o desafio ao ministro de Deus. E qual o desafio apresentado aqui nessa sessão? Diz assim o apóstolo Paulo, quanto a mim já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda. O desafio ao ministro de Cristo é entender que mesmo com toda perseguição, com toda aflição, sofrimento, por causa da fidelidade ao Senhor Jesus Cristo nesse mundo em que vivemos, mesmo que preguemos a palavra e as pessoas prefiram dar ouvido a outros ensinos, a falsos ensinos, vamos continuar pregando, ensinando, aconselhando, repreendendo, exortando, compartilhando a fé com aqueles que ainda não se renderam a Jesus. E devemos ter a convicção de que mesmo que enfrentemos o vale da sombra da morte, devemos crer de que o Senhor, Ele não nos deixará sozinhos. Ele estará ali conosco. Devemos nos lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 11, versículos 20, 25 e 26. Olha, todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ou seja, a morte não pode nos separar do Senhor. A morte, ela não é derrota para o servo de Deus. Ela não pode derrotá-lo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Meu filho Timóteo, eu estou aqui preso. Mas eu quero dizer para você, meu querido, eu não sou derrotado. Essas cadeias não significam a minha derrota. Eu quero dizer para você, eu combati o bom combate, ou seja, Paulo foi fiel até o fim. E ele fala, terminei a carreira, guardei a fé. E ele chega ao final da sua vida com boa consciência, entendendo de que ele havia cumprido o ministério que foi confiado a ele pelo Senhor Jesus Cristo, como apóstolo
aos gentios, ou seja, aos não-judeus, a fim de proclamar a salvação aos não-judeus, a salvação em Jesus Cristo. Ele foi fiel, apesar de toda tribulação, apesar de todo sofrimento, ele foi fiel. Então ele estava ali como aquele que estava aguardando o chamado do seu Senhor. E ele diz: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Tem uma cena em um filme, no Paulo, apóstolo de Cristo, e na cena final mostra ali a execução de Paulo, e ele, depois de ser executado, ele abre os olhos. Na cena, no filme, ele abre os olhos no céu. E lá no céu, ele vê outros irmãos salvos e todos vão ali abraçá-lo. E com certeza o maior abraço que receberemos lá no céu, e o melhor deles, é do Senhor Jesus Cristo. Então o filme termina assim, mostrando que ele não foi derrotado. Na verdade, ele partiu desse mundo como um vitorioso. Por quê? Diz aqui: desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. O ministro de Cristo precisa ter essa convicção. Quem não tem essa convicção não permanece no ministério. O crente precisa ter essa convicção. A convicção apresentada aqui pelo apóstolo Paulo. Mesmo com todas as lutas, dificuldades, andando na contramão desse mundo, a coroa da justiça nos está reservada por aquele que é o justo juiz, o nosso Senhor. Ele nos dará naquele dia da sua vinda. Creia nisso, meu querido irmão, irmã, querido amigo. E nós seguimos aqui para a última parte, a despedida do apóstolo e as recomendações que ele faz. Eu já disse anteriormente que essa carta é considerada como testemunho do grande apóstolo, como testamento do grande apóstolo aos gentios. E aqui ele faz a despedida dele. Quero ler com vocês a partir do versículo 9, aqui no capítulo 4. Procura visitar-me em breve, falando para Timóteo: venha me visitar, Timóteo. Pois Demas, por amar este mundo, abandonou-me. Ele partiu para Tessalônica, Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Paulo estava ali com Lucas, aquele que é considerado por ele o médico amado, era o ofício de Lucas, e Lucas foi aquele que escreveu o Evangelho, segundo Lucas, e também o livro de Atos. Então Lucas estava ali com ele. Versículo 11, seguindo: toma a Marcos e traze-o contigo, pois ele me é muito útil para o ministério. Esse é aquele mesmo Marcos que inicia a primeira viagem missionária com Paulo e Barnabé, mas depois os abandona. E depois ele é um motivo de discussão, de desentendimento entre Paulo e Barnabé, porque na segunda viagem Barnabé queria levar Marcos, Paulo não queria levar Marcos, porque ele os havia abandonado na primeira. Então Paulo e Barnabé se separam. E é interessante esse relato que é o final da vida de Paulo, de que ele tinha um bom relacionamento com Marcos e o considerava como muito útil para o ministério. A gente aprende que desentendimentos eles acontecem entre servos de Deus, mas a gente deve ter maturidade para a gente superar isso e a gente servir ao Senhor juntos. Seguindo a leitura, versículo 12: mandei Tíquico para Éfeso. Quando vieres, traze-me a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, que trabalha com bronze, prejudicou-me bastante. O Senhor lhe retribuirá segundo as suas ações. Tenhas muito cuidado com ele, pois resistiu muito às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém me ajudou. Pelo contrário, todos me desampararam. Que isto não lhe seja cobrado. Mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, para que, por meu intermédio, a pregação fosse anunciada e todos os gentios a ouvissem. E fui livrado da boca do leão. Então, já mencionei aqui que o Senhor sempre deu o livramento para Paulo em meio à perseguição. E esse livramento deve ser entendido também
em forças, né, as forças necessárias para que ele pudesse testemunhar do Evangelho com fidelidade. É o que ele nos relata aqui. Versículo 18. O Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. Vejam aqui mais uma vez a convicção do apóstolo, sabendo para onde ele partiria depois de morrer aqui neste mundo. Ele viveria para Deus. E ele louva o Senhor dizendo: a ele seja a glória para todo sempre. Amém. E os versículos 19 a 22 concluem: cumprimenta Priscila e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto, deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te e vem antes do inverno. Êubulo, Pudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. O Senhor seja com teu espírito. A graça seja convosco. Esses diversos nomes relatados aqui, desde o versículo 9, no capítulo 4, eles destacam para nós que Paulo ele não trabalhou sozinho. Paulo ele contou com o apoio de outras pessoas. Ele trabalhava em equipe na sua atividade missionária. Muitas pessoas foram importantes aqui e ele nem menciona todas elas, aquelas que o ajudaram em seu ministério. Mas isso é um indicativo para nós de que devemos servir ao Senhor não em carreira solo. Devemos servir ao Senhor contando com a ajuda de outros irmãos. Devemos sempre buscar trabalhar em equipe, porque nós não fazemos nada sozinhos, nós não somos autossuficientes, nós não somos assim, dependemos de Deus e dependemos também de outros irmãos na vida cristã, no trabalho do Senhor. E Paulo termina desejando que a graça de Deus fosse para com o seu filho na fé, Timóteo, e assim ele encerra o seu testamento. Depois de escrever essa carta, acredita-se que ele tenha passado pelo martírio lá em Roma. E, meus queridos, eu quero terminar essa lição do mesmo modo que Paulo fala aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18. Eu quero dizer: a Ele, ao Senhor, seja a glória para todo sempre. Amém. Pois é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá ânimo, é Ele que renova as nossas forças, é Ele que nos dá coragem para testemunharmos de Jesus, mesmo em meio a toda perseguição. Não somos nada sem Ele. E que o Senhor nos use poderosamente, mesmo em tempos difíceis, para que através de nós a luz de Cristo venha brilhar em nossas vidas. E assim, a Ele, ao Senhor, seja toda a glória para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Queridos irmãos, encerraremos a transmissão das aulas da EBD Online no último domingo de dezembro. Depois dessa data você estará convidado a participar conosco da EBD presencial, na Avenida Marquês de Paraná, 225. As lições anteriores permanecerão em nosso canal e você poderá assistir todas as aulas que já foram ministradas. Deus os abençoe!